Paz do Senhor, igreja. Lê um texto que está em Gênesis 3. Antes de fazer a leitura, queria que você cantasse só esse pedacinho desse louvor. Traz luz para as sombras, escala montanhas para me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras para me encontrar. Mais uma vez. Traz luz para as sombras, escala montanhas para me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras para me encontrar. Amém. A gente vai ler Gênesis 3, do 1 ao 5. Minha versão, como sempre, é a NVI. Diz assim: Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: Foi isso mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Respondeu a mulher à serpente: Podemos comer do fruto das árvores do jardim. Mas Deus disse: Não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele. Do contrário, vocês morrerão. Disse a serpente à mulher: Certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Amém? Então, até aqui, esse texto ele é bastante conhecido, até mesmo pelas pessoas de fora do nosso contexto, que é a queda da humanidade, que é quando tem esse diálogo ali entre a serpente e a mulher, e acontece a primeira desobediência da história. E o que eu quero falar nessa noite é sobre o que aconteceu antes de Eva, no caso desse contexto, desobedecer. Que foi ela duvidar do que Deus tinha falado. Foi ela deixar nascer no coração dela a incredulidade. E eu quero falar um pouco sobre o engano que o inimigo tem plantado no coração de muitas pessoas. Esse engano leva à dúvida, a dúvida pode levar à incredulidade, e a incredulidade fatalmente leva à queda. Se a gente não fizer o caminho de volta a tempo, esse é o trajeto. Então, a primeira coisa que acontece nesse texto é que o inimigo, a gente sabe que está ali a serpente, a mulher conversando, mas a gente sabe, né, que esse texto ele vai nos esclarecer como que o inimigo ele faz. Então, ele planta o engano, ele planta a dúvida. Como? Então, na primeira parte, que é o versículo 1, ele vai tentar distorcer o que Deus disse. Então, ele vai falar assim, ó, foi isso mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? E não foi isso que Deus disse. Lá em Gênesis 2, 16 e 17, se eu não me engano, fala Deus falando: vocês podem comer livremente dos frutos, só daquela árvore lá, do conhecimento do bem e do mal, não toque. Então, a primeira tentativa foi falar: o que Deus disse foi que vocês não podem comer de nada? Então, tentou distorcer a fala de Deus. Nessa parte, Eva ainda estava atenta e falou: não foi isso que Deus disse, não. Ele falou que pode, só não pode de uma. Então, e aí vem a segunda parte do engano, a segunda forma. Nos versículos 4 e 5, disse a serpente à mulher: certamente não morrerão, porque Eva disse que Deus tinha dito que quando eles comessem, morreriam. Certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão, e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Então, a segunda forma de introduzir o engano foi falar: tudo bem, foi isso que Deus disse, mas não é bem assim.
O que Deus disse não é exatamente como Ele disse. O que Deus disse não é... Está escrito na palavra, hoje em dia, trazendo para os nossos dias, mas não é bem assim. É que teve uma força de expressão ali. Teve um pequeno exagero, só para a gente entender a gravidade, e assim vão sendo semeados os enganos. O John Bevere, ele fala que a gente está tão acostumado num mundo que ninguém tem palavra, que a gente começa a pensar que talvez o que está na Bíblia também não é assim tão do jeito que está. Mas Deus, Ele não é como nós. Então, o que Ele fala é aquilo que Ele falou. O que Ele é o que Ele é. Não é mais ou menos, não é tendo ali tem um negocinho a mais ali, então eu posso retirar. Não, é do jeito que está ali. E o engano é uma estratégia desde o Éden. Não é uma estratégia do Éden. Aconteceu lá, acabou. Não, é uma estratégia desde lá. Quando a gente vai para Mateus 4, o inimigo tenta fazer a mesma coisa até com Cristo, até com Jesus. Então ele chega e tenta usar a palavra de Deus de uma forma distorcida para tentar induzir Jesus a fazer coisas erradas. Então, se ele usou essa estratégia lá no Éden, foi usando ao longo do tempo e tentou usar com Cristo, o que pode nos fazer pensar que nos nossos dias ele não atua dessa forma? O que pode nos fazer pensar que a gente está livre de qualquer tipo de engano, de tentar ser influenciado, de tentar ser enganado, de ter que lutar diariamente contra pensamentos enviados pelo inimigo para nos enganar, para nos confundir? O que nos faz pensar? Se fosse só com Adão e Eva e tal, tudo bem, mas ele tentou com Jesus. Então, quem somos nós para achar que nós estamos livres dessa tentativa, dessa estratégia? E aí, eu estava pensando, quando eu estava... Essa palavra sobre engano, tem alguns dias que eu tenho meditado nela. Por que ele usa essa estratégia? E eu separei 2 motivos que eu acho bem interessantes. A primeira é porque muitas vezes funciona. Porque se não funcionasse, aquilo que não funciona, a gente para de fazer. Então, infelizmente, muitas vezes funciona. Então, quando as coisas funcionam, ainda que não seja com todos, e esse é um dos motivos que eu encontrei. E o segundo, que para mim é o mais importante da gente pensar a respeito, e é sobre isso que eu vou falar, é que essa estratégia é usada porque distorcer a visão que alguém tem sobre Deus é uma das formas mais eficazes de enfraquecer o relacionamento dessa pessoa com Deus. Quando eu começo a pensar que Deus não é confiável, quando eu começo a pensar que Deus não é tão amoroso assim, quando eu começo a pensar que Deus não está sendo justo, quando eu começo a pensar que Deus fez errado, não era para fazer desse jeito, quando eu perco a confiança, quando eu começo a ver Deus como eu vejo as pessoas, eu olho e falo, fulano errou comigo, fulano, outro ali me traiu, então Deus talvez também seja assim. Eu acho que Deus dessa vez errou, eu acho que Deus traiu a minha confiança, e quando eu começo a ter esse tipo de pensamento, meu relacionamento com Ele enfraquece. E essa é a armadilha mais perigosa que a gente pode cair, enfraquecer o nosso relacionamento com Deus, porque só Ele pode nos tirar do engano. Então, se eu me afasto, eu fico cada dia mais longe da cura, vou colocar assim, da verdade, de me aproximar, de voltar a enxergar Deus como Ele realmente é. A gente precisa lembrar que Jesus vai falar lá em João 8,44, que quando o diabo mente, ele não está fazendo, não com essas palavras, estou parafraseando aqui, ele não está fazendo novidade nenhuma, porque ele é assim, ele é o pai da mentira, ele mente desde o começo, ele não tem verdade nele. Então Jesus, ele deixou claro naquele contexto, daquela conversa ali, que todas as vezes, quando a gente ouve algum discurso vindo do inimigo, a gente não tem nem que pôr em questão, será que é? Não, ele é o pai da mentira. E Jesus fala que não há verdade nele. Então, ainda que ele tente usar a verdade, que é a palavra de Deus, como ele fez com Jesus, olha, está escrito, ele não vai usar a verdade como a verdade que ela é. Ele vai usar a verdade tentando distorcer, para que a gente, eu falo, a humanidade, as pessoas, nós tenhamos uma confusão acerca da pessoa de Jesus. No primeiro caso, que foi o que a gente leu, do primeiro casal, e no caso de Jesus, foi o próprio inimigo que apareceu, plantando esse engano.
Essa estratégia ainda é usada hoje? Sim. Teve uma vez, tem uns 2 anos atrás, eu conversei com uma pessoa que estava voltando para a igreja, né? E ela foi lá na minha casa, a gente estava conversando, e ela falou assim, nossa, acontece uma coisa tão estranha comigo. Aí eu falei, como assim? Ela falou assim, eu até pensei em para quem que eu podia contar, mas eu vou te contar. Às vezes eu estou orando, aí no meio da oração veio um pensamento assim na minha cabeça, Deus é mentiroso. Aí ela falou, aí eu até assusto, porque não fui eu que pensei, veio na minha cabeça, do nada, assim. E aí eu falei, né, bom, Paulo ele fala em Efésios 6 sobre os dardos inflamados do maligno, as setas inflamadas. Então, esse tipo de pensamento involuntário, essa dúvida que surge do nada, não é do nada. Ele tenta lançar isso mesmo na nossa mente. E fazer isso no momento da oração é justamente para desconcentrar, para a gente não estar lá orando e de repente pensa isso, vai parar para pensar, por que eu pensei isso? E começa aí vai e distrai. Então, esse tipo de pensamento que vem na nossa mente, esse tipo de pensamento, e eu falo, nossa, porque eu me incluo. Eu não tô, como eu falei lá atrás, eu não estou isenta, nenhum de nós aqui estamos isentos de que isso tente chegar até nós, de que essa oferta do engano tente chegar até nós. O que nós precisamos fazer é nos proteger contra ela. E não tem nada a ver com inteligência, com capacidade humana, com habilidade, com tempo de crente. Tem a ver com quanto nós estamos conectados com a verdade. Quanto nós estamos ligados com a verdade. Quanto eu tenho me alimentado da verdade para combater as mentiras. Porque se eu passo o dia inteiro observando coisas que esse mundo oferece, me distraindo, vendo entretenimento, lendo coisas aleatórias, quando o engano vier, eu não tenho verdade dentro de mim para combater. Então, é necessário que a gente, nesse texto específico de Efésios 6, ele vai falar do escudo da fé, que é a armadura de Deus, e também a gente precisa estar cheio da verdade. Mas, além dessa forma dos pensamentos virem, assim, ou aleatoriamente, ou por conta de uma situação, eu perdi meu emprego, e agora, isso que aconteceu comigo, e aí começa a vir aquela dúvida, Deus não cuidou de você, Deus nem ligou para você, se fosse porque Ele está preparando uma coisa melhor, já tinha aparecido aí na sua frente um emprego melhor, você está desempregado. Deus não cuidou do seu casamento, não, Deus não se importou com seus filhos, começa a vir aqueles pensamentos. Mas, além dessa forma, ainda tem um outro jeito desse engano chegar a ser propagado. E eu coloquei aqui que pode ser através de agentes do engano. Pessoas se deixam ser usadas para enganar as pessoas. Aí eu vou ler 2 Pedro 2, 1, que ele vai falar sobre esse tipo de pessoa. 2 Pedro 2, 1. No passado, surgiram falsos profetas no meio do povo, como também surgirão entre vocês falsos mestres. Estes introduzirão secretamente heresias destruidoras, chegando a negar o soberano que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Eu vou ler o outro também, aí eu comento os dois. 2 Timóteo 4, 1 e 2. 2 Timóteo 4, versículo 1, versículo 2. O Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Tais ensinamentos vêm de homens hipócritas e mentirosos, que têm a consciência cauterizada. Então, no texto de 2 Pedro, ele vai falar sobre homens, pessoas que introduzirão secretamente heresias destruidoras. Eu quero prestar atenção nessas 4 palavras. Então, introduzir é trazer de fora. Quando eu vou introduzir alguma coisa, é porque eu estou pegando de fora, trazendo para dentro. Então, está trazendo para dentro da igreja, no caso, ou do corpo de Cristo, secretamente. Então, não é uma coisa escrachada, não é uma coisa que eu vou fazer aqui que todo mundo vai chocar. Não, não é para chocar. A ideia não é chocar, é secreto. Heresias. Então, é quando eu distorço alguma coisa da palavra, destruidoras. Então, a intenção é pegar de fora, do modo discreto, uma distorção da palavra para destruir pessoas.
E no texto de Timóteo, que é Paulo escrevendo a Timóteo, ele fala que alguns seguirão espíritos enganadores. Então a gente vê que é espiritual. Esse engano todo não é fruto somente do pensamento de alguém. Alguém acordou e falou, vou enganar todo mundo. São espíritos enganadores. Mas por quem que eles agem? Olha embaixo no 2. Tais ensinamentos vêm de homens hipócritas e mentirosos. Então as pessoas que se deixam usar para dar ouvidos a esses espíritos enganadores e propagar esse engano no coração de todos aqueles que não estiverem se protegendo com o escudo da fé. E vou falar mais uma blindagem que a gente pode utilizar mais para frente. E uma das formas, como eu falei, desses homens fazerem isso é distorcendo a palavra. Eu li recentemente um livro do Danilo Figueira e eu tenho uma frase dele que eu achei bem interessante, que ele fala assim: uma verdade bíblica enfatizada em detrimento de outra terá sempre uma dose de engano. Então, o que ele quer dizer? Se você pegar um versículo, está na Bíblia, é verdade. Tirou ele do contexto e vai usar ele para contradizer todo um resto de outros versículos, é engano. Quer ver um exemplo simples? Todo mundo conhece aquele versículo de 1 João 4,8 que fala que Deus é amor. E é verdade, Deus é amor. Só que eu não posso pegar só isso. Deus é amor. Deus me ama independente do que eu faço. É verdade também. Se fosse depender do que a gente faz, estava todo mundo perdido. Deus nos ama independente do que a gente faz. Agora, eu não posso pegar isso e falar, então eu vou viver como eu quiser, porque no fim está tudo certo. Porque isso é mentira. Isso é engano. Então, eu não posso usar o amor de Deus, que é uma verdade, em detrimento da justiça de Deus, que é outra verdade. Então, toda vez que eu enfatizo uma parte da Bíblia, desconsiderando a outra, sem querer ou de propósito, eu estou ali colocando uma dose de engano. A gente vê muitas pessoas falando, não importa, não, isso aí, Jesus já pagou o preço, agora é só viver, só seguir, lá no final está tudo bem. E aí utilizam esse tipo de versículo, pela graça sois salvos, é dom de Deus, não vem de vós, e aí faz aquela salada ali, aquela mistura, tira tudo que fala de justiça, não leu Hebreus, que fala que Deus é um fogo consumidor, leu nada, só leu aquela parte, e aí vai semeando engano. E aí chegou a parte, que eu acho a parte mais importante dessa mensagem, que é como combater o engano. Porque eu só vim aqui falar que ele existe, falar que vem de espíritos enganadores, falar que o inimigo usa desde o Éden, falar que usou com o primeiro casal, usou com Cristo, vai tentar usar com cada um de nós, e não falar como a gente pode fazer para combater, eu acho que todo mundo ia sair meio pensativo. Então, primeira coisa, como eu comentei quando eu mencionei Efésios 6, através do escudo da fé. A primeira coisa é a gente fazer a manutenção da nossa fé. A nossa fé, a Bíblia vai falar que nos foi dada uma medida da fé. E a gente vai perceber na vida de vários personagens como a fé deles cresceu. Eu falei na última vez que eu estive aqui sobre Pedro. Como a fé de Pedro cresceu? Então é possível fazer a fé crescer. É possível que a gente cresça em fé. É possível que eu tenha uma experiência maior de fé. E aí a gente vai fazer isso através da exposição da palavra, através do relacionamento com Cristo. A Bíblia vai dizer que a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Então, a palavra é um dos caminhos para a gente aumentar a fé. Lá na carta de Judas, vai falar sobre a oração no Espírito, né, que edifica a santíssima fé. Então, a oração no Espírito é outra forma de edificar a nossa fé. E a única forma de combater o engano é com a verdade. Só tem esse jeito. Não dá para querer debater com ideias próprias, com argumentos próprios. Não dá para querer expulsar. Eu vou orar agora e expulsar o engano. Você pode orar para que alguém se fortaleça e que aquele espírito que está enganando a pessoa, você consiga fazer com que ela tenha força para resistir a ele, mas é muito necessário que a gente se exponha à verdade. E o que é a verdade? Então, antes de falar o que é a verdade,
Quero ler João 8, 31 e 32. É uma conversa de Jesus naquele mesmo contexto, onde depois ele fala que o diabo é pai da mentira. Diz assim: disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos, e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Então, infelizmente, a gente às vezes pega só o 32, né? Conhecerão a verdade os libertará, acho que é qualquer verdade. Não, se eu souber a verdade, eu sou uma pessoa livre. Jesus está falando da verdade acerca dele ser o Cristo. No contexto aqui, ele está falando que ele veio para libertar. Quando ele termina de falar isso, os judeus olham para ele e falam: mas a gente nem é escravo. E aí Jesus fala: mas eu não estou falando de escravidão desse tipo. Se vocês vivem pecando, vocês são escravos do pecado. Por isso que Jesus fala, vocês vão... Então, e é uma progressão. Se vocês permanecerem firmes na minha palavra, serão meus discípulos e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Então, é permanecer firme na palavra, ser um discípulo de Cristo, conhecer a verdade, porque só quem pode nos apresentar a verdade é Cristo, e a verdade nos liberta. Em João 14,6, respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, o que ele falou lá em João 8, aqui em João 14, se alguém ficou com dúvida, mas que verdade ele está falando? Ele fala: eu sou a verdade. Vocês precisam me conhecer. A gente precisa conhecer Jesus. Como que se conhece alguém? Mantendo relacionamento, mantendo contato, separando um tempo para orar, separando um tempo para ler as Escrituras, pedindo para o Espírito esclarecer a mente. João 17, quando Jesus está orando pelos discípulos e por nós, ele fala para Deus: santifica-os na verdade, tua palavra é a verdade. O que é santificar? É tornar santo. O que é santo? Separado. Jesus está falando: separa eles do sistema desse mundo através da verdade, que é a palavra. Então, em outras palavras, não é para a gente andar pensando igual ao mundo. A gente tem que ser santificado pela verdade, separado, um pensamento diferente, através da verdade. Qual verdade? A palavra. Se alguém ainda tinha dúvida, Jesus fala: a tua palavra é a verdade. Então, a verdade é Cristo, a pessoa de Cristo, o relacionamento com Cristo, o andar com Ele, o acordar com Ele, perguntar para Ele o que a gente tem que fazer, e a verdade é a palavra. Se expor à palavra de Deus, para que a gente possa se encher cada vez mais de verdade. Quando o engano vier, e ele virá, porque a gente não está isento. Quando o inimigo tentar, ou pessoalmente, vamos dizer assim, ou usando alguém para nos confundir, para nos enganar, se nós estivermos cheios da verdade, com relacionamento com Cristo ali em dia, a gente consegue, na hora, buscar dentro de nós essa verdade e combater o engano. Danilo Figueira, no mesmo livro, fala que não tem melhor blindagem contra o engano do que o uso da palavra de Deus. Foi o que Jesus fez. Jesus, na verdade, ele tinha as duas coisas. Ele tinha a palavra dentro dele, e ele estava, naquele momento, mantendo um relacionamento com Deus. E quando o engano bateu a porta, ele tinha ali com o que combater. Eu estava pensando num exemplo. Quando uma pessoa descobre um câncer e ela precisa se submeter à quimioterapia, a quimioterapia ela é um tratamento radioativo, então não pode fazer de uma vez, é feito em sessões. E conforme a pessoa vai fazendo aquelas sessões, ela vai vencendo aquela enfermidade, ela vai vencendo aquela doença. No final, às vezes, faz até uma cirurgia para completar ali, terminar o tratamento. Eu entendo que a quimioterapia não possa ser feita toda num dia só. Ela é em etapas, às vezes demora. E eu estava pensando nisso, né? O câncer, ele pode começar numa parte, se alastrar, se demorar para ser descoberto. E o engano, ele age do mesmo jeito. Ele pode começar com uma dúvida pequena, uma parte da Bíblia que eu não entendi, mas deixei passar, não fui perguntar para o Senhor, não fui... Ou então fui procurar na internet, que é o lugar perfeito, né? Quando você tem uma dúvida da Bíblia, você põe na internet. Não faça isso. Pergunta para o pastor está aqui. Procura um livro de um pastor de confiança para você ler. Porque na internet, irmão, está cheio de agente do engano. Está cheio de gente usada pelo inimigo lá.
para digitar justamente o que na hora que você for procurar você vai ficar pior. Então, e aí vai se alastrando. E talvez, eu não vou conseguir ler a Bíblia inteira num dia, para me encher de uma vez da verdade e me libertar do engano. Tem gente aqui entre nós que diz que lê o Novo Testamento num dia só, mas é uma exceção. E eu acredito pela velocidade que a pessoa lê, mas ninguém consegue ler a Bíblia inteira num dia. Então, às vezes a gente vai precisar ir se expondo a esse tratamento da palavra dia após dia. Talvez eu vou ler um pouco hoje, um pouco amanhã, um pouco de manhã, um pouco à tarde, um pouco à noite, e vou compreendendo as coisas. Eu oro um pouco num dia, um pouco no outro, um pouco de manhã, um pouco em outro horário, e Deus vai me esclarecendo. A gente tem mania de querer ser perfeito, então, se eu não consigo orar 50 minutos, eu não vou orar nada. E eu falo assim, mas porque eu já fiz isso, tá? Um tempo atrás eu pensava assim, hoje eu não estou com disposição para orar muito, então nem vou orar. E é um erro. Porque se você não está com disposição para orar muito, mas você vai mesmo assim, ainda que você consiga 5, 10 minutos, é um pouco a mais de força para daqui a pouco você orar mais 10. Para daqui a pouco você orar mais 20, daqui a pouco você está crescendo nisso. E com a palavra a mesma coisa. Eu não vou ler a Bíblia toda em um ano, então não vou nem ler nada. Não, irmão, você tem na sua mente, você pôs um bloqueio que você não vai conseguir ler em um ano? Tá, tudo bem, não é o ideal, mas então escolhe. Não, eu vou ler, pelo menos esse ano, eu vou ler o Novo Testamento. Não, pelo menos eu vou começar, eu vou pegar os livros menores, vou pegar Ruth, tem 4, Obadias, esses menorzinhos, e vou ler um por vez. Terminei de ler, faz uma listinha lá, risquei, já li esse. Falta quantos? Falta só 65. E vai indo. Uma hora, vai. Vai indo, vai lendo, vai comentando, vai orando em cima daquilo que leu. E através disso, dessa exposição bíblica, quanto mais expostos nós formos à palavra, mais verdade nós vamos conseguir dentro de nós, para vencer todo tipo de engano. O primeiro pecado, alguns pastores falam que não foi a desobediência, foi a incredulidade. Eu concordo. Porque Eva só desobedeceu, porque surgiu aquele ponto de interrogação na cabeça dela. Será? Será que Deus mentiu para mim? Será que Deus falou isso só para me fazer mal? Pensamento, né, irmão? Mas infelizmente. Será que Deus falou que eu ia morrer e, na verdade, eu vou ficar inteligente? Deus não quer. Deus quer me prejudicar. E começa. Eu não sei quanto tempo Eva estava ali, mas ela desconsiderou tudo o que ela sabia sobre o Senhor por causa de uma dúvida. E tem muitas pessoas, infelizmente, nesse caminho. Esquecem tudo o que Deus fez. Tudo. Porque nasceu uma dúvida. E agora eu não sei mais se eu posso confiar num Deus que sempre foi confiável. Eu não sei mais se eu posso acreditar num Deus que sempre falou a verdade. Eu não sei mais se eu posso colocar minha vida nas mãos de uma pessoa ou de alguém que sempre cuidou da minha vida. E eu quero terminar orando. Gostaria que, se você puder ficar de pé. E essa oração eu quero dividir em duas situações para a gente orar. Primeiro, para que Deus nos revele possíveis enganos que nós temos guardado no nosso coração. Porque geralmente quem está enganado não acha que está. Então, é muito falho falar, não, eu não estou enganado. Não sei, porque quem está não acha que está. Então, pede para o Espírito mostrar. Se não tiver nada de engano aí, ótimo. Menos trabalho. Mas se tiver, que Ele traga a luz para que a gente possa combater isso com a verdade. E segunda oração, para que Deus liberte pessoas que têm vivido no engano. Quando Paulo sabe o que estão tentando fazer lá com os Gálatas, ele corre, escreve uma carta, e ele fala, eu tenho sentido dores de parto, até que Cristo seja formado em vocês. Porque dói. Ver as pessoas enganadas dói. Então vamos orar. Meu pastor disse uma vez, tem dor que a gente nunca pode deixar de sentir. E essa é uma delas.
vê as pessoas se perderem, porque estão enganadas. Então vamos orar para que Deus liberte essas pessoas. E vamos ser agentes da verdade. Porque se o inimigo tem os que ele usa, nós somos os que Deus usa. E nós precisamos levar a verdade a essas pessoas. Pai, em nome de Jesus, eu entro diante da Tua presença essa noite. Diante da Tua palavra, Senhor. Eu sei que o Senhor é o Deus que nos resgata. Eu sei que, como nós louvamos no início, o Senhor destrói mentiras para nos encontrar. O Senhor é aquele que quebra o engano no coração do homem. O Senhor é aquele que fala através da Tua palavra. O Senhor é aquele que coloca a verdade do Senhor no nosso coração, que é a Tua palavra, que é o Teu Evangelho. O Senhor é aquele que todo o tempo está disposto a ter um relacionamento com os seus. O Senhor é aquele que todo momento, Pai, está disposto a quebrar do nosso coração todo tipo de engano, todo tipo de mentira, tudo que tem nos feito afastar do Senhor.